Leitura 180, Salmos 119, 81 ao 176, Salmos 120 a 123, Projeto 365, 29 de junho de 2023. Salmos 119. A palavra de Deus nos torna mais sábios do que os nossos inimigos e do que quaisquer mestres que a ignoram. A verdadeira sabedoria vai além do acúmulo de conhecimento, implica saber aplicar o conhecimento de modo que nossa vida seja mudada para melhor. Pessoas inteligentes ou experientes não são necessariamente sábias. A sabedoria vem quando se permite que os ensinamentos de Deus nos dirijam. Para caminharmos seguramente em um bosque à noite, precisamos de luz para que não tropecemos em raízes de árvores nem caiamos em buracos. Nesta vida caminhamos pela escura floresta do mal. Mas a palavra de Deus é a luz que nos mostra o caminho adiante, de forma que não tropecemos. Ela revela o enganoso emaranhado das raízes dos falsos valores e das falsas filosofias. Estude a Bíblia, assim você enxergará com clareza suficiente para permanecer no caminho certo. As pessoas indecisas não têm opiniões formadas sobre o bem e o mal. Mas quando se trata de obedecer a Deus não existe meio termo, é necessário assumir uma posição. Você obedece ou não ao Senhor? Faz a vontade dele ou ainda não decidiu segui-lo? Escolha obedecer a Deus. O salmista pediu que Deus lhe desse discernimento. A fé se torna viva quando aplicamos as Escrituras às nossas tarefas e preocupações diárias. Precisamos de discernimento para que possamos entender a palavra e precisamos do desejo de aplicar as Escrituras à nossa vida. A Bíblia é como um remédio. Só funciona quando a aplicamos nas áreas afetadas. Ao ler a Bíblia, esteja alerta para as lições que pode colocar em prática. Uma das características de Deus é a veracidade. Ele é a pura verdade, por esta razão, sua palavra não pode mentir. É fundamental para nos dirigir e ajudar. A Bíblia é totalmente verdadeira e confiável. A sociedade moderna anseia pela paz interior. Aqui está uma instrução clara de como alcançá-la. Se amarmos a Deus e obedecermos às suas leis, teremos abundância de paz. Confie em Deus, o único que está acima das pressões diárias da vida e nos dá plena segurança. Salmos 120. Os Salmos 120 a 134 são chamados de canção de peregrinos ou cânticos de ascensão. Foram entoados por aqueles que viajavam, que subiam a Jerusalém para visitar o templo, na ocasião das festas anuais. Cada salmo pode ser visto como um passo da jornada. No Salmo 120 o peregrino está em uma terra distante, um ambiente hostil. No Salmo 122, chega a Jerusalém. No restante dos salmos, está no templo, por isso a menção de várias características de Deus. Meseque era uma nação que ficava ao norte de Israel, Quedar, a sudeste. Ambas eram conhecidas por serem belicosas e bárbaras. Ao dizer que peregrinava em Meseque e habitava em Quedar, o salmista se lamentou por estar longe de casa e cercado por pessoas ímpias. A pacificação nem sempre é popular. Algumas pessoas preferem lutar por aquilo em que acreditam. A glória da batalha está na esperança da vitória, mas alguém deve ser o perdedor. A glória da pacificação é produzir dois vencedores. A pacificação faz parte da maneira de Deus agir, por esta razão devemos buscar, com cuidado e pela oração, sermos pacificadores. Salmos 121. Esse cântico expressa a segurança e a esperança na proteção contínua de Deus. O Senhor não fez só os montes, também criou o céu e a terra. Jamais devemos confiar em um poder menor que o dele. Mesmo sendo o Todo-Poderoso, Deus cuida de nós. Nada o distrai nem o intimida. Estamos seguros. Nunca seremos grandes a ponto de não precisarmos do incansável cuidado de Deus para com a nossa vida. Salmos 122. Ir à casa de Deus pode ser uma obrigação ou um prazer. Para o salmista, era um prazer. Como peregrino, ele participava de pelo menos uma das 3 grandes festas religiosas, e regozijava-se ao adorar a Deus junto com o seu povo no Santo Templo.
Podemos considerar a adoração uma tarefa se tivermos pecados não confessados ou se o nosso amor por Deus esfriou. Mas, se estivermos próximos de Deus e apreciarmos a sua presença, estaremos ansiosos para adorá-lo e louvá-lo. Nossa atitude em relação a Deus determinará a nossa adoração. Os tronos do juízo eram os tribunais às portas da cidade. Naquela época, os anciãos ali se sentavam para ouvir as questões e deliberar justamente. Às vezes, o próprio rei ia até lá para resolver seus assuntos e tomar decisões legais. Discursos e profecias eram também proferidos às portas da cidade. O salmista não orou por sua paz e prosperidade, mas pela de seus irmãos e amigos em Jerusalém. Esta é uma oração de intercessão a favor de outros. Frequentemente somos rápidos para orar por nossas necessidades e nossos desejos, mas negligenciamos a oração pelos outros. Você está disposto a interceder por algum necessitado hoje? A paz mencionada nestes versículos é muito mais do que a mera ausência de conflitos. Sugere uma bênção completa, a saúde, a justiça, a prosperidade e a proteção. O mundo não pode dar esta paz. A verdadeira vem da fé em Deus, porque somente Ele tem em si todas as características da paz. Para encontrar a paz interior e a paz com os outros, é necessário primeiramente encontrar a paz com Deus. Salmo 123. O salmista elevou os seus olhos para Deus, esperando ansiosamente que Ele lhe enviasse a sua misericórdia. Quanto mais esperava, mais clamava a Deus, porque sabia que o ímpio e o orgulhoso não o ajudariam, eles sentiam desprezo em relação a Deus.